Hoje a gente começa uma série novinha em folha, chamada Palavras Chocantes de Jesus. E a razão pela qual a gente vai ter essa série por 3 domingos é que Jesus falou algumas coisas chocantes. Vocês lembram de algumas palavras chocantes dele? Uma delas é a seguinte: quando todo mundo falava a respeito de sacrificar, né, você errava, né, que chamava isso de pecado, e ainda se chama isso, você errava contra Deus ou contra alguém, se você errava algo pequenininho, você ia lá e sacrificava uma pombinha. Se você cometia grandes, estupendos pecados, você matava um boi inteiro, e aí ficava na mão do sacerdote para ele fazer os rituais e tudo mais. Jesus chega e fala, se tua mão faz pecar, corta. Se teu olho te faz pecar, arranca com força e joga longe. E o que é que a gente faz com essas coisas que Jesus fala? A gente fala, não, era linguagem figurada, a gente tem que interpretar o que... né? Ou pastores como eu chegam aqui da frente, aí quando Jesus fala coisas assim completamente embasbacantes como... Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente fala, não, espera lá, vamos entender isso direito. E a gente às vezes tenta amenizar as coisas pesadas que Jesus falou. Até mesmo num dia que Jesus se irritou, deu a doida em Jesus, e ele chegou no templo derrubando mesa, chutando. A gente pensa num Jesus quase que assim, pós um cigarrinho de maconha, né? Não, a gente pensa em Jesus, assim, a imagem que muitos de nós temos é, depois de um baseadozinho, aquele cara que está olhando aí, faz amor, Deus te abençoe, rapaz, meu irmão, aquele cara meio zen, meio ripão. Jesus entra no templo chutando tudo, quebrando tudo, fazendo um escarcéu, e chega no final, vocês são um bando de idiota fazendo o lugar do meu pai local de venda. Eu vou destruir isso aqui tudo e construo tudo em 3 dias. A gente fala, não, mas Jesus, não era bem isso que Jesus fazia. Tem muita coisa chocante com Jesus. Vocês lembram que Jesus fala sobre casamento? O que Jesus fala sobre casamento é tão pesado, que quando ele termina de falar sobre casamento, divórcio e tudo mais, os seus discípulos chegam e falam assim, Jesus, se essa é a verdade, assim, quem que vai casar? E a gente espera que Jesus então pare e fale assim, não, vocês não entenderam bem. Jesus não faz isso, Jesus fala, e vai embora. Jesus é mais radical do que a gente pensa. E são muitas vezes nessas palavras chocantes dele, que nós podemos ter insights os mais profundos a respeito do que realmente ele queria dizer, ensinar e até mesmo queria de nós nessas palavras chocantes dele. Hoje eu queria que a gente fosse na primeira palavra chocante, a gente fosse lá para João 6. João é um evangelho. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você tem algum tipo de Bíblia, você pode usar, se você tiver a Bíblia no tablet ou então no celular, mas em João... O cara que escreveu João, provavelmente João, o apóstolo, ele tem várias perícopes, várias histórias a respeito de Jesus. E numa delas, logo no início desse capítulo, ele fala a respeito daquela experiência assim, fenomenal, miraculosa de Jesus multiplicando pães e peixes. Vocês lembram? Assim, acho que quase todo mundo lembra disso, né? Em qualquer tradição cristã, vocês aprendem a respeito dos milagres de Jesus, Jesus multiplicando e alimentando 5.000 pessoas. E então os discípulos estavam lá e eles fizeram parte daquilo tudo. Vocês lembram os detalhes dessa multiplicação? Lembram? Falem comigo. Como é que começou tudo? A galera estava seguindo a Jesus, estava ouvindo ele falar e tal, provavelmente porque ele também fazia muito milagre, né? Inclusive é dito, ele cura um cego aqui, cura um leproso ali, e o povo, esse cara vai fazer alguma coisa legal, vamos lá ver o que é que ele vai fazer. 5.000 pessoas, na verdade 5.000 homens, então devia ter muito mais gente do que a gente pensa. 5.000, vamos falar por baixo aí, 5.000. Chega a hora do almoço, nada.
Aí os discípulos chegam a Jesus e falam, é melhor mandar esses caras embora que está chegando a hora de comer, a gente não tem o que dar de comer. Aí Jesus fala, vocês podem dar de comer para ele. Aí, provavelmente Pedro disse, a gente não tem nada, Jesus, já olhou quantas pessoas estão aqui? E então diz, vocês não têm nada? E chega um dos discípulos e fala, tem um garoto aqui com um lanchinho. Ele tem alguns pães e alguns peixes. Eles falam, vamos orar, traz aqui. Ele ora e eles começam a distribuir, e a Bíblia diz que sobram 12 cestos de pães. Assim, por alguma razão, sobra o mesmo número de cestos para o mesmo número de discípulos. Provavelmente, assim, uma lembrancinha para cada um, para lembrarem do que Deus pode fazer. Vocês já notaram que todas as vezes que existe milagre, tem gente pra caramba? Já notaram? Existe assim coisas, uau, tem gente pra caramba. Com Jesus não era diferente. Com comida então naquela época, que não tinha refrigeração, era sempre um grande problema guardar alimento. Na verdade, na época de Cristo era um grande problema fome. Inclusive, 2 dos evangelistas, lembra que tem 4 evangelhos? 2 dos evangelistas narram que nesse dia em que ele multiplicou pães para todos, mais de 5.000 pessoas, eles quiseram fazer Jesus rei. Por que eles quiseram fazer Jesus rei? Eles quiseram fazer Jesus rei porque em qualquer lugar do mundo, aquele cara que dá coisa de graça para a população, vira o quê? Vira governante. Sempre vira governante. Pão e circo não está aqui desde Roma, não. Está antes, por mais que essa época fosse Roma. Sempre foi assim. Com Jesus não era diferente. Ele multiplicou pães. E você acha que no dia seguinte a multidão estava menor ou maior? Talvez eles voltassem para... Jesus, lembra ontem? Você deu pão e peixe? Não dá para rolar uma sobremesa no final? Assim, milagre por milagre, rola talvez um petit gâteau, né? Quem sabe? Assim, a refrigeração precisaria comer rápido, mas rolaria talvez alguma coisa mais uau! E eles começaram a seguir Jesus para isso. E eles começaram a pedir milagres. Tipo, Jesus, mostra aí os teus sinais. Eu falei isso algumas semanas atrás. Mostra aí algum sinal. E aí Jesus vê a oportunidade da galera pedindo comida. Ele vê a oportunidade de começar a ensinar. Que era o propósito dele. E ele começa então a falar que... Gente, vocês lembram ontem eu dei comida para vocês? Vocês hoje estão com fome de novo e estão pedindo para eu multiplicar pão de novo, estão pedindo para eu dar... Eu quero dar para vocês um pão muito melhor do que esse que eu dei para vocês ontem, porque o de ontem vocês comeram e estão com fome de novo. Eu quero dar um pão para vocês, um pão espiritual, um pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. E o povo, não, eu te conheço, você é filho de José e Maria. Você desceu do céu, você é pão. E eu acredito que quando Jesus começou a falar a respeito de eu sou o pão da vida que desceu do céu, em João 6, os discípulos se entreolaram e começaram a... Para onde é que isso vai? Aí, ele entrou no texto que nós vamos falar hoje. Ele não ficou satisfeito em dizer que ele era o pão do céu, que desceu do céu, que saciaria toda a fome para sempre deles. Ele teve que ir um passo a mais, ensinar algo muito importante, mas que para os discípulos e a multidão foi um momento de corte. Vamos lá para João 6:54. Lembra daquelas séries de vampiro? Como é que foi esse último filme de vampiro que teve aí? Crepúsculo, isso, Crepúsculo. Aí teve a série de zumbis e tudo mais, né? Teve um tempo atrás que eu até pensei em usar Crepúsculo e coisa assim, mas não dá para achar tão facilmente textos da Bíblia que falem sobre vampirismo, ou então que falem sobre mortos-vivos. Pior que tem, né? Tem um texto, é até mais fácil achar sobre mortos-vivos, que são todos nós que não nascemos de novo, nós somos mortos-vivos. Dá para usar um negócio meio de zumbi, mas de vampirismo tem. Tem uma citação de vampirismo na Bíblia e é essa que a gente vai ler hoje. Dá uma olhada aí. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, olha lá, tem a vida eterna
e eu ressuscitarei no último dia. Lembrem de como Jesus está falando. A galera está pedindo para ele dar de comer. E ele diz, eu sou o pão da vida que desci do céu. Aí ele diz, gente, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem a vida eterna. Eu fico imaginando os discípulos ouvindo isso. Porque logo depois que Jesus fala isso aí, a multidão começa a ficar meio desconfortável. Porque a multidão lá estava pelos milagres. Como sempre, para encher a barriga. Não é assim no nosso tempo? Você já viu como é que estão os aglomerados de milagres na nossa cidade? Já? Você já viu como são atendidas as reuniões de milagres? Você já viu? Já viu pela televisão? As reuniões onde milagres são prometidos? São sempre cheios. Porque é isso que nós buscamos. Coisas sobrenaturais mudando a nossa circunstância do que está para melhor. Ou eu não tenho, Deus vai me dar. Então quando tem alguém dizendo que você vai receber, eu vou lá porque eu vou receber. Jesus tinha dado no dia anterior. Chega nesse dia, ele diz, eu quero dar algo mais para vocês. Eu não quero dar só para vocês comerem, porque amanhã de novo vocês vão estar com fome. Eu estou falando sobre coisa mais profunda. Eu quero dar para vocês de mim. Na verdade, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou o pão da vida. Vocês estão entendendo isso? E ele continua, ele diz, pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Hoje, a gente está há 2000 anos disso tudo e a gente olha para esse texto olhando assim, Jesus, eu tenho em mim e eu estou nele. Faz sentido. Mas imagina um homem de carne e osso como eu, ou como o Maguinho, ou como o Augusto, chegando aqui, galera, eu quero dar algo muito mais importante para vocês. Eu sou o pão. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, porque então vocês terão vida eterna e eu habitarei em vocês. Hein? Sim. O que é que esse cara fumou? Ou, para esse estágio de falta de lucidez, talvez ele tenha cheirado alguma coisa. Logo depois disso, os que estavam lá, a multidão, ouviram isso e disseram, o que esse cara está falando hoje não tem nada a ver com o que ele estava falando ontem. É muito difícil isso aí. Quem que pode aceitar isso? E eles então começam a ir embora. No verso 60 diz assim, muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram, o que ele ensina é muito difícil, quem pode aceitar esses ensinamentos? E não disseram nada a Jesus, mas ele sabia o que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? Outras traduções que talvez você tenha, dizem, e começaram a deixar Jesus. Eles foram embora. Quando nós passamos por circunstâncias não ideais, em que nós não conseguimos entender o que Deus quer de tudo que nós estamos enfrentando, é muito, muito comum, é muito fácil nós pensarmos em abandonar tudo, em deixar tudo de lado. Foi assim com os discípulos também. Aquela grande multidão esvazia Jesus quando ele não dá o milagre
E quando ele começa a falar esse papo louco de eu sou o que vocês precisam. A multidão para os discípulos era muito importante. Sabe por que a multidão, até para os 12, para os apóstolos, aqueles que estavam pertinhos de Jesus, era importante? Porque a multidão era o para-choque entre Jesus, os 12 mais chegados, e os líderes religiosos que queriam matar Jesus. Enquanto tivesse uma grande multidão do lado de Jesus, estava tudo bem, estaria tudo fácil, porque quem que tinha coragem de colocar as mãos em Jesus quando todo mundo estava seguindo ele, dizendo, ele vai ser nosso rei? Ele está alimentando a multidão, ninguém toca em Jesus. Mas com a multidão indo embora, eu acredito que alguns dos discípulos, os apóstolos mais chegados, aqueles 12, devem ter chegado com Jesus e falado, Jesus, não quero te atrapalhar não. Sim, a palestra está indo bem, mas o povo está começando a ir embora. Será que não seria melhor um milagre agora? Ou então, não precisava nem pão, mas faz alguém andar, que o povo volta. Porque a galera estava indo embora. Porque Jesus tinha começado a falar realmente o que ele veio fazer. Jesus não veio para esse mundo fazer milagre. Ele fez, mas ele não veio para isso. Ele não veio andar por aqui para dar de comer para o povo. Não. Na verdade, Deus fez isso sem nem mesmo Jesus estar. Lembram do povo no deserto? No deserto? Caía maná do céu e o povo era alimentado. Mais gente do que 5.000. Jesus não veio alimentar o povo. O povo podia se alimentar sem ele. Jesus não veio nem fazer os outros verem. Jesus veio se entregar. E quando ele começa a falar a respeito de ele se entregar e de nós sermos totalmente habitados por ele, o povo começa a... esse bicho é doido. Não dá para engolir isso. Esse texto me faz pensar numa coisa bem característica dos povos que habitam aqui a nossa região. Vocês já ouviram falar em alguns povos que quando homens sábios morrem, ou até mesmo guerreiros, ou outros habitantes do mesmo grupo, outros indígenas do mesmo grupo, eles fazem um mingau de banana. Lembram disso? Quem já ouviu falar nisso? Mingau de banana. Com cinzas mortais de quem já se foi. Nunca ouviram falar? Ouviu? Levanta a mão bem alto. Não? Então aula de história amazonense. Não, brincadeira. Mas realmente existe um certo ritual, os Yanomami fazem isso e eu acho que algumas outras etnias também. Mas morre alguém, eles então cremam, né? Não é num crematório e tal, eles queimam mesmo, queimam tudo, vira cinza, eles fazem um mingauzão de banana, colocam as cinzas e a comunidade toda... Sabe por quê? Porque eles creem que se alimentando daquela pessoa, eles estão absorvendo as características positivas daquela pessoa. Eles estão absorvendo o espírito guerreiro daquele guerreiro que morreu, ou da sabedoria daquele idoso que morreu. E assim eles fazem questão de até mesmo os mais pequenininhos irem e comerem um pouquinho. Não é isso que Jesus está falando. Quando nós temos de tempos em tempos, o que hoje nós chamamos de ceia do Senhor, mas em alguns momentos, em alguns das outras tradições é chamada de Eucaristia, ou a mesa do Senhor. Quando nós temos o pão e o vinho, assim mesmo como Jesus esteve na última ceia com os seus discípulos, os seus apóstolos, nós não estamos comendo o corpo ou bebendo o sangue de Cristo. Aquilo tudo é simbólico, mas Jesus usou, antes mesmo da última ceia, Jesus usou todo esse simbolismo para dizer, vocês precisam se alimentar de mim. Eu sou o pão. Não olhem para o que eu estou fazendo e digam, eu quero que você faça mais. A questão sou eu. Comam e bebam de mim, porque eu sou o pão que veio do céu e eu sou aquele que posso alimentar vocês para vocês nunca mais terem necessidade. E Jesus não estava falando a respeito de necessidade material.
Porque ele mesmo disse depois, os pobres, vocês sempre vão tê-los com vocês. Era a respeito de uma necessidade muito maior, uma necessidade eterna, que foi a razão pela qual Jesus veio. Reconectar pessoas com Deus. Então, quando ele fala de que aqueles que comem e bebem de mim têm a vida eterna, ele está dizendo exatamente, sabe por que eu vim? Esquece, lembra de ontem? Esquece, foi mal, cara, eu nunca mais vou fazer um milagre daquele. Sim, desculpa, tá? Vocês não entenderam direito. Eu sou a razão de estar tudo aqui acontecendo. Foi para isso que eu vim. O povo não entende. A multidão se esvazia e, por causa disso, muitos dos seguidores de Jesus o abandonam e não o seguem mais. Na verdade, se você for ler o livro de João, o Evangelho de João, vocês vão ver que, depois deste momento do capítulo 6, não aparece mais muita multidão. O movimento de Jesus deixa de ser um movimento de massas e passa a ser um movimento muito menor. E logo depois disso acontecer, Jesus vira para os 12 mais próximos dele. Lembra deles? Lembra? Pedro, Tiago, João. Não, o no barquinho não é discípulo. Tá bom? Então esquece dele, tá? Mas Pedro, Tiago, João, André, né? Felipe, o outro Tiago, eram 12, até Judas, os dois, né? Jesus vira para eles e pergunta, by the way, né? Já que a gente está no assunto, vocês também querem ir embora? Essa pergunta de Jesus é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Os discípulos estão num momento desconfortável. Assim, eu acho que vocês já experimentaram até aqui na CV momentos assim. Sabe, momentos em que o Winston está lá na frente falando alguma coisa e vocês começam a ver que não está agradando muito. Aí dá vontade, sabe aquele momento, Winston, acaba rápido, vamos cantar a última música, o povo vai esquecer. Na outra semana tem mais, a gente tenta fazer uma coisa mais legal e aí o povo vai voltar. Os discípulos estavam sim cogitando abrir, vazar, ir embora. Porque muitos deles não assinaram o contrato de, assim, ser excluído das coisas ou enfrentar circunstâncias difíceis com Jesus. E eles começavam a ver nesse discurso de Jesus de que, gente, o negócio não vai ser papo de popstar e artista como a gente estava. Ontem, na multiplicação dos pães, os discípulos com Jesus, vocês podem imaginá-los como eles estavam se sentindo? Assim, eu conheço o cara. Olha aqui, mais um pão? Quer um pão, Simone? Vai um pãozinho para você? Quer um ali? Vai um pãozinho para você também? Assim, querendo, os solteiros talvez, esse é o meu número de telefone, se vocês quiserem. Assim, eu conheço o cara, eu ainda não sei fazer isso, mas ele falou que eu vou fazer coisas mais complicadas ainda, de repente eu aprendo a fazer, estou aqui. Hoje é todo mundo indo embora e ele ficando. E eles questionando, talvez agora seja a hora de dar um passo atrás. Jesus, foi ótimo, foi bom enquanto durou, estou fora. A gente enfrenta coisas assim também. Porque nós enfrentamos circunstâncias na nossa vida em que momentos acontecem que seguir a Cristo não nos traz coisas boas, mas nos custa caro. Vocês ouviram o que eu disse? Todos nós, se ainda não passamos, vamos enfrentar momentos
em que seguir a Cristo, eu não estou falando ser cristão, não. Eu não estou falando ser crente. Eu não estou falando ser evangélico, porque isso tudo para mim é assim, desculpa, coloca essa categoria aqui do lado, ser cristão, ser evangélico, ser crente, tá, beleza, qualquer um pode ser essas coisas. Eu estou falando sobre seguidores de Cristo. Galera que está disposta a segui-lo. Vários momentos da nossa vida, nós vamos enfrentar circunstâncias em que seguir a Cristo não vai ser popular. Assim, tem coisas que Jesus disse que são loucura. Quer ouvir uma delas? Quando alguém te pedir alguma coisa, dá. Hã? Quando te baterem, quando forem injustos com vocês, de um lado, dá mais do que eles estão pedindo injustamente. Como? Quer uma melhor? Orem pelos vossos inimigos. Vocês não oram nem pelos amigos, cara. Orar, ainda mais orar por inimigo. É sério, eu estou falando sobre até eu. Muitas vezes nas nossas vidas, as nossas circunstâncias vão fazer com que seguir a Cristo seja mais difícil do que não segui-lo. Tipo, talvez você tenha acabado de entrar, você acabou de entrar na faculdade. Você lembra disso? Talvez muitos de vocês estejam com isso agora. Você acabou de entrar na faculdade e bombardeio de oportunidade. Né? Oportunidade para tudo. Oportunidade para ser livre, porque não tem mais bedel, né? Não tem mais porta trancada, e aí só quando o seu papai chega, abre a porta e você sai. Né? Você que estudou em escola particular e tudo bonitinho, tudo legal. Não, você está livre. Você tem 18 anos, livre, leve e solto, você pode fazer o que quiser. Nesse momento, para você é pior seguir a do que largar tudo e viver. É sim, há um custo muito maior. O custo de viver uma vida diferente é muito maior. Você trabalha numa empresa, ou talvez você tenha uma empresa. Se você quer seguir a Cristo, você não vai lucrar como os seus concorrentes. Não vai. Porque se você realmente segue a Cristo, você vai perder grana às vezes. Sabe quando? Quando você tiver que ser corrupto para lucrar mais. Sabe o que Jesus fala a respeito de pagar impostos? Deixa eu pintar um cenário de Jesus. Você lembra em que época Jesus viveu? Democracia, né? Democracia total no Oriente Médio na época de Jesus? Não, Império Romano. Impostos baixos a 5% cada cidadão? Não, impostos altíssimos. Impostos que muitas vezes as pessoas se entregavam como escravos porque não tinham como pagar os impostos. Essa é a realidade de Jesus. Aí chega um dos mestres da lei da época de Jesus e pergunta para Jesus, o que é para a gente fazer com relação aos impostos? E o que é que Jesus faz? Ele pega uma moeda, olha para a moeda e fala, o que é que tem aqui? A cabeça de César? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hã? O comum de um cara que quer criar uma multidão e ter um monte de seguidor e instalar uma nova religião seria, não, vamos abaixo, esses romanos não paguem mais impostos porque isso é injusto. Não, Jesus não faz isso. Jesus vira e diz, pague seus impostos. Mas é injusto. É injusto. Pague os seus impostos. Então você é empresário, você mexe com finanças, você quer seguir a Cristo? Às vezes, nesse momento de seguir a Cristo, vai ser um momento de, cara, isso está me custando mais do que está me dando lucro. Você sabe onde eu vou chegar com isso? Você provavelmente não vai sempre lucrar seguindo a Cristo. Muitas vezes você vai pagar. E agora é o momento que esses discípulos começam a notar que eles estão tendo que pagar para seguir a Cristo. Eles vão pagar com a vida deles. É João que está escrevendo, não é? A tradição diz que João foi o último a morrer. Ele soube da morte de todos os outros. Ele sabia o que era pagar por seguir a Cristo. Talvez o seu caso seja casamento.
casamento difícil, em que seja mais lucro você chutar tudo e jogar tudo para cima e dizer, sabe uma coisa? Desculpe eu fazer isso aqui, mas às vezes nesses momentos é assim, uma banana para Deus, eu vou ver minha vida. Que se lasque a minha família. Às vezes seguir a Cristo custa mais do que dar lucro. Jesus faz essa pergunta aos discípulos. Vocês querem também ir embora? E num lampejo de insight magnífico, Pedro, sempre falastrão Pedro, né? Eu acho que Pedro se assemelha a muitos de nós aqui. A gente fala primeiro e depois, caramba, eu não devia ter falado isso. Pedro fala talvez as palavras mais importantes de todo o Evangelho. E eu gostaria que essas palavras de Pedro fossem as palavras que vocês lembrassem todas as vezes que vocês estiverem em momentos em que, por circunstâncias, por tentações, por dificuldades, desafios, vocês estiverem naquela berlinda de vocês verem todo mundo se, esvaziar o plenário e só vocês, e vocês olharem para cima e ouvirem talvez aquela voz lá dentro, que às vezes não é do Espírito Santo, às vezes é até a sua, pensando no que você ouviu, e você, será que eu também devo ir embora? Acho que está na hora de chutar tudo e ir embora e deixar Jesus, porque eu estou pagando muito caro. Quando Jesus pergunta aos 12, Pedro responde, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Sabe o que é que Pedro faz? Ele, por um momento, ele não observa só os questionamentos. Tipo, Jesus, para onde é que você vai? Sim, para onde é que vai tudo isso? Em vários momentos da nossa vida nós enfrentamos essas circunstâncias de eu não estou entendendo nada. Para onde tudo isso vai? Assim, eu não estou entendendo o que tu queres falar, Jesus. Deus, não era para isso acontecer. Assim, não era para eu estar prosperando. Assim, Jesus, Pai, oi, eu estou aqui. Mas Pedro não olha só para os questionamentos de por quê, quando, quando é que isso vai mudar? Assim, para onde eu estou andando aqui não é para Jesus ser rei. De agora em diante parece que as coisas vão ficar complicadas. E ficam. Pedro, ele analisa as alternativas. Em momentos de bifurcação na vida, seja em momentos de decisão, seja em momentos de tentação, seja em momentos de dificuldades, desafios, tempestade. Você tem a oportunidade de simplesmente focalizar nos questionamentos e abandonar tudo o que você já teve certeza absoluta um dia, ou você pode analisar as alternativas. Sabe quais são as alternativas? Viver seguindo a Cristo ou não. Sabe qual foi a conclusão de Pedro em analisar as alternativas de enfrentar a vida com Cristo ou sem? A pergunta dele é, Jesus, sim, eu podia até ir embora, mas para quem? Tá complicado, Jesus, não vou mentir não, Jesus. Tá difícil. Cara, pô, não era para estar acontecendo isso. Ontem tinha uma multidão. Mas para quem que eu vou? E não só para quem eu vou, mas para quem eu vou se tu és o que tem as palavras de vida eterna. E ele continua, ele diz, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. A essa altura, Pedro já tinha vivido muita coisa com Jesus para sair de fininho e dizer, valeu.
ele sabia muito já. Ele já tinha vivenciado muitas coisas. Ele já tinha visto claramente e estava prestes a dizer outra coisa grandiosa na vida dele, que foi: o que é que vocês dizem que eu sou? E ele afirma: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele já tinha visto e vivido muita coisa com Jesus. Quando vocês enfrentarem dificuldades, enfrentarem tentações, aqueles momentos na vida em que a gente precisa decidir: eu vou continuar, eu vou largar tudo. E se você ainda não viveu isso, talvez a sua fé seja daquelas fés, eu não vou falar aquela outra coisa não. A sua fé seja daquelas, uau, que você nunca questionou nada, foi sempre, não, eu estou seguindo a Cristo e tal. Mas se você é normal, como eu e muitos outros, você vai passar por momentos na sua vida em que você vai dizer: já deu. Está difícil demais, para que isso? Eu vejo meus amigos, eles não têm essa pressão toda na cabeça deles. Sim, quero viver a vida. Em momentos de decisão, a palavra difícil de Jesus, vocês também querem ir embora, tem a resposta seguinte: não focalize só nas incertezas, porque incertezas há muitas. Há. Mais do que você possa imaginar. Focalize nas alternativas. Porque, tá bom, você vai largar Cristo. Você vai embora com todo mundo. Para onde? Se Ele é quem tem as palavras de vida eterna. A realidade é que esses caras que ficaram, eles têm uma convicção tão grande de quem Cristo é e do que eles viveram com Cristo, que todos eles, com exceção de João, vão até a morte, e morte por causa de Cristo. Eu acredito que se tudo isso fosse balela, eles teriam pulado do time agora. Nesse momento era o momento de pular. Jesus disse uma coisa muito importante enquanto ele estava aqui. E isso não é uma das palavras difíceis, é uma das palavras que confortam. Ele dizia: no mundo vocês terão aflições. Mas ele completava isso: mas tenham coragem, eu venci o mundo. Antes de terminar hoje, eu gostaria de deixar algo bem claro para vocês. Muitas vezes parece que aqui na Comunidade Viva, ou em vários lugares que você pode ouvir da palavra de Deus, nós falamos a respeito de uma filosofia de vida, tipo alternativa, como vegetarianismo ou veganismo. É isso? O cara que é só vegetal mesmo? É isso o nome? Veiga? Tá? Ou é uma filosofia de vida, bebo todas e mais uma e o que sobrar é meu. É uma filosofia de vida também. E às vezes parece que o que nós pregamos aqui é uma filosofia de vida, uma coisa legal para a vida, né? Algo que vai fazer a vida ser melhor, o seu casamento vai ser melhor, a sua forma de educar seus filhos vai ser melhor, né? Talvez você até mesmo tenha um boom financeiro, porque a sua carreira vai disparar. Eu gostaria de, infelizmente, informar para vocês que não é nada disso. Seguir a Cristo não é uma mera filosofia de vida. Não é. Acaba sendo, porque tantas coisas mudam na nossa vida que aos olhos externos e superficiais parece: pô, aquele cara está seguindo uma nova filosofia de vida. Beleza, vou dar uma checada no que é. Não é isso. Com essas palavras de Jesus, comam de mim e bebam do meu sangue. O que ele está dizendo é: vocês não precisam de uma nova filosofia de vida. Vocês têm muitas. Vocês precisam de mim. Vocês precisam se alimentar de mim. Vocês precisam literalmente do sangue que eu vou verter na cruz. E eu sei que isso não é popular. Assim, falar a respeito de salvação eterna não é nada popular. Porque, na verdade, se eu for bonzinho, eu vou ser salvo.
Será? Não. Não é nada disso que Jesus diz. Na verdade, o que Jesus diz é: arrependam-se, porque talvez vocês precisem de arrependimento e de perdão de Deus, porque vai vir uma ira vindoura. Eu não quero colocar medo em ninguém aqui não, até porque vocês não vão ficar com medo. Faz tempo que ninguém tem medo de Deus. Mas o que nós precisamos é de nos alimentarmos de Jesus, de internalizarmos quem Ele é, trazermos para dentro de nós quem Ele é em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição. Eu vou voltar para aquele exemplo dos nossos irmãos indígenas. De certa forma, nós precisamos pegar a nossa colherzinha existencial, colocar no mingau de banana de Jesus e, diariamente, todo dia, e colocar Jesus para dentro. Como a gente faz isso? Eu vou dizer: se senta debaixo de uma pirâmide, dobra as pernas, de joelho ou em posição, né, de hindu, e você faz assim, começa com e assim você vai absorver as energias cósmicas de Jesus Cristo. Mentira, não vai fazer isso. Sabe como é que você absorve dele? Sabe como você come dele? Você come das suas palavras. Você ouviu Pedro dizendo que para quem eu vou, porque tu és aquele que tem as palavras de vida eterna. Você quer comer Jesus, a carne dele? Quer beber do seu sangue? Beba dele. Sabe, um desafio. Eu tenho feito isso com o meu grupo de vida. O PH, a Melissa estão aqui, a Priscila está aqui? Não? Tem também o Érico e a Patrícia. Quem mais está do grupo de vida que está aqui? O Floriano e a Andréia. Vários do meu grupo de vida. Edgar e Michele. A gente tem feito um desafio no nosso grupo especificamente. A gente resolveu ler os evangelhos. Para começar a comer um pouquinho de Jesus. Literalmente comer. Agora essa semana a gente teve um certo desafio. Para o nosso grupo menor, que a gente pode... Simone e Jesus também estão lá com a gente. Para a gente se cobrar. Para a gente ver se está todo mundo numa dieta boa. A gente resolveu colocar horário para a nossa dieta. Você é tão careta, cara. Para com isso. Pô, vocês vão realmente ler a Bíblia? Vocês vão parar para orar? Não, porque a gente chegou num ponto de quase inanição. Na verdade, o mundo está quase numa inanição. Sabe por quê? Porque seguir a Cristo hoje parece ter só duas vertentes. Uma, aqueles que acham que Cristo vai dar tudo na vida e vai ser prosperidade, eu vou vencer, aleluia e tudo mais. Ou aqueles doidos, bestas, que continuam seguindo mesmo enfrentando dificuldades. Eu não sei em que grupo eu estou. Talvez eu esteja num terceiro alternativo. Mas eu não tenho outra alternativa além de segui-lo. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Então o que é que eu e meu grupo estamos fazendo? A gente está tentando se alimentar um pouquinho dele. Ler as palavras dele e começar a colocar dentro. Sabe o que é que acontece quando você vai para o psicólogo? Que você senta lá e você conta as suas mazelas, acaba fazendo um relacionamento de conivência com um psicólogo, um certo relacionamento de proximidade, intimidade profissional. Então, por alguma razão, abre-se um caminho de transferência entre você e o psicólogo, e algumas coisas que o psicólogo sugestiona a você começa a engolir. Ele nunca fala nada. Você já teve? Quem aqui já fez terapia? Eu já fiz, né? Ele não fala, faça isso. Não, ele simplesmente... Você já pensou nisso? E aí você... É verdade, eu nunca pensei nisso. E aí você estava sempre lá. Sim. A sugestão é a seguinte: comece esse relacionamento que talvez você pagasse 250 horas para um psicólogo. Comece a fazer isso com Jesus. Mas como? Bem piegas, quadradinho, facinho. Comece a ler os evangelhos, lê as palavras. Você não quer ler os evangelhos? Tem umas bíblias que tem umas palavras em vermelho. Lê só aquelas. Eu não estou falando que é aquelas que você tem que ler.
Você tem preguiça de ler? Só aquelas. E começa a meditar naquelas coisas e começa a orar. Orar, isso eu não sei nem... Eu vou falar para a parede? Não, você vai estar falando com o Criador. Eu não sei se eu sei fazer isso. Testa. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Nós não fomos feitos para seguir uma filosofia de vida. Nós fomos feitos para seguir uma pessoa. Na verdade, nós fomos feitos para engolir essa pessoa. Para sermos habitados por Ele. Sim, eu sei que é. Uau, Winston, você sabe o que você está falando? Você está falando que Jesus mora em mim. Eu estou falando que quando você morre em Cristo, não mais vive você, mas Cristo vive em você. Sim. Winston, você ainda acredita nisso? Não, eu vivo isso, cara. Chega da gente simplesmente imitar a Cristo. Sabe, imitar Jesus está fora, eu estou aqui, ele faz, sabe, siga o mestre, né? Aí ele faz assim, você faz assim também, ele faz umas doideiras, aí você está fazendo doideira, não, isso aí eu não faço não. Né? O cara começa a dançar muito, você, opa, essa não, isso vai me envergonhar. Não, chega de imitar Jesus. Está na hora de nós colocarmos ele dentro. E começarmos a responder a pergunta, oi, você quer ir embora também? Agora é a hora. Porque de agora em diante as coisas vão começar a engrossar. Vai começar a ficar difícil. A vida seguindo a Cristo não é uma vida fácil. As decisões que nós temos que tomar muitas vezes nos levam para um local que nós não queremos ir. Sabe o nome desse local? Cruz. Você quer imitar a Cristo? Você quer ser como Ele? Sabe como Ele terminou? Numa cruz, se sacrificando por outros. Esse é o Evangelho, nu e cru. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos simplesmente um símbolo ou alguma coisa que nós queremos nos aproximar porque aquilo vai nos dar poder. Não, a cruz não dá poder algum. O que dá poder é nós nos alimentarmos de Cristo. Então, se serve como bizu para você, amanhã, entre 7 e 9 da manhã, eu estarei mais uma vez lendo a Bíblia, não mais como um livro profissional, porque faz parte da minha profissão, mas para eu me alimentar. Tipo como eu pego um prato de salada e como, não tanto porque eu gosto da salada, mas porque eu sei que vai me fazer bem, e eventualmente você começa a sentir falta da salada. Amanhã eu vou voltar para a minha salada. E voltar a procurar um local só meu e de Cristo, para que eu possa criar esse caminho de transferência com Ele e eu possa começar a ouvi-lo de novo. Você quer isso? É só começar.